pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à série Como Pensar como Sherlock Holmes. E queridos, quando eu comprei esse livro lá no Museu Sherlock Holmes, eu achei por um lado que esse livro ia estar cheio assim, de dicas de memorização. Mas quanto mais eu leio esse livro e me aprofundo nele, o que eu percebo é que o Holmes, ele não treina uma memória isolada. O Holmes treina a atenção, lógica e a capacidade de não aceitar a primeira resposta que lhe aparece. E hoje eu quero te mostrar isso usando mais 3 desafios do livro e no final dando uma dica para você usar nos seus estudos. Lembrando, gente, o Sherlock, ele é um personagem fictício, né? Eu não tô aqui pra tentar ensinar ninguém a ser um grande gênio, mas sim, a gente pode usar algumas dicas dele, algumas técnicas que ele passa para aprender a pensar melhor, que esse é o grande objetivo desse canal, essa é a big idea de todos os vídeos desse canal, aprenda a pensar melhor. Acho que uma das coisas que eu vou alavancar no canal nos próximos anos é isso. É fazer com que as pessoas não tenham preguiça do raciocínio. Então, o primeiro bloco desse livro é o Security Concerns. Quando a solução não está onde você está olhando. E nesse bloco, o Holmes investiga um roubo curioso. Papéis e títulos desaparecem de um cofre ultra seguro. Os cadeados estavam intactos, as chaves só com 3 sócios e nenhum deles poderiam abrir o cofre sozinho. Apenas 2 deles juntos. Tudo parecia perfeito demais. E todo mundo ficou preso à pergunta errada. Afinal, quem tinha a chave? Porém, Sherlock faz outra coisa. Ele muda o ponto de observação. E aí vamos para a solução. Cada fechadura tinha 2 chaves. Cada sócio tinha 2 combinações diferentes. Assim, qualquer dupla conseguiria abrir o cofre. Holmes percebe algo diferente. O cofre não foi aberto. Ele foi acessado por baixo. O piso foi removido, o conteúdo foi retirado e tudo relocado sem marcas. Como a gente pode aplicar isso aos estudos, né? Quando Sherlock descobre que o cofre foi roubado por baixo, ele muda, né, algumas coisas do estudo, né? Uma delas é, olha, nem todo problema é resolvido insistindo no mesmo caminho. Em matemática, por exemplo, né, quando a gente pega uma lista de exercícios, né, você fica travado. Os 5 primeiros, é muito fácil você olhar para aquela situação e pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Perdi a capacidade de resolver um exercício matemático? Mas às vezes você só tá tentando fazer isso de uma maneira que não é pra você. Tem uma maneira muito mais prática, tem uma maneira muito mais memorável que você pode seguir e chegar ao mesmo resultado. E aqui nesse desafio, quando ele fala de mudar o ângulo, o que pode ser esse mudar o ângulo nos seus exercícios? Pode ser, por exemplo, você desenhar. Se você gosta de desenhar, pode ser fazer um gráfico. Eu mesmo amo gráficos, né? Eu já expliquei assim, já usei de gráficos 2 vezes em 2 empresas diferentes para mostrar a minha linha de raciocínio, né? E em todas as vezes que eu fiz isso, a proposta foi bem aceita. Foi um ângulo diferente que eu testei para mostrar o que eu estava pensando, ou o que eu estava propondo. Talvez se eu simplesmente chegasse, né, com textos muito robustos, né, ou com print de alguma imagem, eu não conseguisse me sair tão bem como eu consegui quando eu fui por esse caminho mais fácil para mim, desse outro ângulo. Tá bem, pessoal? O que você também pode fazer, né, no caso desse exemplo de um exercício matemático, você pode procurar qual é a variável e qual é o ponto que não muda. Matemática a gente precisa ter esse olhar de observação para isso. E é isso que Sherlock faz. Eu fico assim imaginando, né, se ele estivesse assim com a lista de exercícios para fazer, provavelmente ele não ia ficar lá 5 horas com a lista e pensando, ai meu Deus do céu, que eu não consigo resolver. Mas ele ia olhar
tentar ver por outro caminho como é que ele chegaria na resposta. Ou talvez poderia ser que ele nem chegasse na resposta. Olha, eu falando que Sherlock não chegaria. Óbvio que, assim, eu acho que ele chegaria. Mas daquele ponto cego, ele sairia e pensaria. E é isso que eu quero que você faça. Raciocínio. Desafio 2. Edna. Quando a matemática é lógica disfarçada. Mrs. Hudson conta casualmente uma história estranha. Hoje, a tia Edna tem 4 vezes a minha idade. E 5 anos atrás, ela tinha 5 vezes a minha idade. E aí que vem o desconforto do problema. Não parece uma questão de idade. Parece uma armadilha mental. E Holmes não tenta adivinhar. Ele organiza o pensamento. Se hoje Mrs. Hudson tem X anos, Edna tem 4 vezes. 5 anos atrás, Mrs. Hudson é igual a X menos 5. Mas Edna, 5 anos atrás, também teria 4x menos 5. Igualando fica 4x menos 5 igual a 5, abre parênteses, x menos 5, fecha parênteses. Resolvendo isso, leva a x igual a 20. E aplicando isso para os estudos, não é sobre as contas. Eu não quero ensinar aqui a vocês a função de primeiro grau, nada disso. Ai, como encontrar o x? Não. Mas é sobre organizar o pensamento antes de tentar responder. Porque vejam, sem essa estruturação dessa conta, poderia ser muito provável que o Sherlock ou qualquer outra pessoa ficasse muito tempo ali indo e voltando no que a Mrs. Hudson estava falando e pensando, nossa, ou ela deve estar mentindo ou eu realmente estou muito perdida. E à medida que você vai ficando mais e mais perdido, né, e o tempo tá passando, isso vai te criando uma sensação de ansiedade, que não adianta você pensar. Se você não tá chegando em lugar nenhum, então isso te cria um nervosismo e uma ansiedade desnecessária, quando melhor seria que você parasse e tentasse organizar todas essas informações, estruturasse elas de uma maneira que resolvesse a equação. Ah, mas é difícil colocar isso em x com parênteses e tal. Gente, mas pensar é difícil. Pensar e chegar na resposta certa é muito mais difícil. Muito mais. Fácil é estar errado. Fácil é ter preguiça das coisas, fácil é julgar as coisas a princípio e você está sendo enganado ou se deixando enganar de uma maneira que você não precisava. Tantas coisas que acontecem, né, que se a gente tivesse um pouco mais de calma e raciocínio lógico, a gente não estaria passando pelos problemas que estamos passando. Desafio número 3. Quando o impossível só parece impossível. Eu já lembrei logo de Lucas 37, né? Para Deus, nada é impossível. Vamos lá. Contexto dessa história. Um jovem sai para passear, limpo e barbeado. Aí ele volta antes do amanhecer com uma barba cheia, crescida naturalmente. Parece absurdo, afinal, quando o impossível só parece impossível. Mas como isso aconteceu? Muitas pessoas passariam horas tentando resolver isso. Meu Deus, o que aconteceu? Mas aí, Holmes pensa mais uma vez. Holmes pensa diferente. Ele pensa em geografia. O rapaz vivia dentro do Círculo Ártico. Lá, no inverno, tem noites que duram meses. Ele saiu durante a noite polar, então ele passou dias fora. Voltou antes do amanhecer, porque o amanhecer ainda não tinha chegado. E a aplicação para os estudos é que o erro muitas vezes não é da lógica, mas sim da falta de contexto. A primeira pergunta que deveria ser feita nesse caso é: onde que ele vivia? Como assim? Ele voltou antes do amanhecer e a barba já estava crescida? Até que poderia fazer as perguntas, não, mas ele teria alguma síndrome, alguma alteração genética? Poderia ser, mas pensem na pergunta mais ampla, uma pergunta mais geral, e depois vai especificando, né, até chegar realmente até você criar o contexto ideal para poder chegar na resposta certa. Quando algo parece impossível nos estudos,
A pergunta certa a se fazer é quais perguntas do contexto eu estou ignorando? Esses 3 desafios não são enigmas aleatórios. Eles treinam a mesma coisa. Observar melhor, organizar pensamentos, questionar pressupostos. E mais uma vez eu falo, olha, estudar não é consumir conteúdo, é aprender a pensar com ele. E talvez seja por isso, e mesmo sendo um personagem fictício, é por isso que Sherlock ele ainda continua sendo relevante. Não porque ele sabe de tudo, mas porque ele pensa melhor antes de responder. Pode ser organizando o pensamento? Pode. Pode ser por questionar os pressupostos, por fazer as perguntas certas? Pode. E também por lógica, atenção e a capacidade de não aceitar logo de cara a primeira resposta que lhe aparece. Queridos, esse foi o vídeo de hoje e